Gálatas. Gálatas, no capítulo 4, versículo 9. Filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, elucida o nosso coração, ilumina a nossa alma, melhora o nosso ser diante de ti, aperfeiçoa o nosso caminho, traz luz para a nossa existência, e que nós saímos daqui hoje, Pai amado, muito melhores do que entramos. Queremos servir ao Senhor a cada dia em espírito e em verdade, e produzindo, Pai, a semente da paz, do amor, do Evangelho, semeando, Pai amado, nesse mundo tão carente da tua realidade e do caráter de Cristo, e que Ele nesta noite, em mais um aspecto, seja formado em nós, em nome do Senhor. Amém e amém. Amém, amados. Mãe, mulher, mãe. Você sabe que mãe, a mulher mãe, é um ser que tem aquele sentido de proteção. Mãe é sinônimo de sacrifício. Mãe tem na alma, no ser, um desejo incontido e acredita até as últimas consequências de que é possível, realizável todos os seus sonhos na vida dos seus filhos. Por isso, mãe também é sinônimo de vida, de entrega e até de martírio, porque uma mãe é capaz de se sacrificar, uma verdadeira mãe é capaz de se sacrificar pelo próprio filho. Dias atrás eu vi uma foto na internet de uma mãe que ela morreu num terremoto, mas o filho ficou protegido, ela escondeu o filho, ela cobriu o filho vivo, e a mãe morreu. Ou seja, aquele sentido, aquela questão entranhável na alma da mãe, que se torna uma mulher que vai até o martírio, vai até o próprio sacrifício pessoal. Então todos esses aplicativos aqui, esses qualitativos, nós encontramos no coração de uma verdadeira mãe. Mas aí você vai dizer, mas pastor, você leu o texto de Paulo, que tem isso a ver com o que Paulo está transmitindo aqui à igreja dos Gálatas, que era a província, Galácia era uma província romana, que tinha várias localidades que faziam parte da mesma região, onde muitas expressões de fé estavam espalhadas, chamadas a igreja do Senhor. Então Paulo emite essa carta, escreve essa carta, e ela circulava lá entre os irmãos, porque algumas situações estavam assaltando a igreja, e Paulo, com uma atitude materna, como uma mãe, ele prescreve alguns cuidados, algumas diretrizes, para que aqueles irmãos, para que aquelas pessoas não sofram dano, cuidado maternal. Paulo também tinha esse espírito. Eu estava pensando que na realidade um pastor, um ministro, alguém que é chamado para liderar uma comunidade, tem que ter qualidades maternais, qualidades de mãe. E Paulo aqui fala justamente sobre isso. Paulo, ele está dizendo no sentido feminino, na expressão da palavra. Ele está se pondo não como pai, mas como uma mãe que cuida dos seus filhos. Jerusalém, Jerusalém. Jesus também, ele como profeta, ele se posicionou, ele se qualificou, ele se postou, ele se expressou na qualidade de mãe, olhando para Jerusalém e declarando: Jerusalém, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar, quis te reunir, quis te agregar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintainhos. Também Jesus se qualificou, se colocou com espírito materno. Sabe, meu amado irmão, uma das qualidades de alguém que
que arrebanha pessoas, que cuida de pessoas, tem que ter no coração? E a primeira qualidade que eu poderia colocar nisso é o espírito materno. Um espírito materno. Porque Paulo diz assim: meus filhinhos. Meus filhinhos. Aí está o cuidado, o espírito materno, filhos. Aquele cuidado filial daquela mãe. Nós não podemos, meu amado irmão, como líderes, encarar a igreja como membros. Igreja não é membros. Igreja é constituída de filhos. Não podemos encarar o ministério como pastores. E na qualidade, hoje estou me sabatinando, estou fazendo uma reflexão e me reeditando, lembrando daquilo que eu há muitos anos fiz diante do Senhor, me entreguei, fiz um juramento diante de Deus que seria um servo útil. E nós estamos carentes de servos úteis. Nós estamos vendo um tempo onde ministério é sinônimo de sucesso, de êxito, de estrelato. Não! Ministério é sacrifício e por vezes nos leva até um martírio. Ministério é se colocar no coração de mãe. Ministério é adotar, é encarnar um coração e um espírito materno que não cuida de membros, nem de indivíduos, nem de gente, nem de colegas, mas que sabe que a igreja tem que ser encarada como filhinhos. Filhinhos, cuidado, filhinhos. A preocupação. Estão aqui. Filhinhos. Filhinhos, filhinhos, filhinhos. Olha, meu amado irmão, é mais do que gente. Ministrar como filhinhos, irmão Duarte, é mais do que cuidar de gente. É mais do que cuidar de membros. É mais do que cuidar de associados. É mais do que cuidar de simpatizantes. É mais do que cuidar de agregados. Igreja não é lugar de agregados, nem de membros, nem de simpatizantes, nem de associados. Igreja é coração de mãe. E aquele que cuida da igreja tem que saber que está cuidando dos filhinhos. E em amor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta, meu irmão. Se não houver esse espírito em nós materno, e é interessante que no caso de Paulo, qualidades maternas do homem pastor. Qualidades maternas do homem pastor. No meu caso, qualidades maternas do homem pastor. Eu nunca gerei filhos, eu nunca parei filhos, nunca senti dores de parto. Entretanto, em questão de igreja, em questão de pastorado, em questão de chamado, em questão de vocação, em questão de ministério, em questão de lucidez que eu tenho, de iluminação, de que uma vez chamado pelo Senhor, eu preciso adquirir e encarnar esses valores e esse espírito maternal, e saber que cada um de nós tem que ser tratado e cuidado como filhinhos. Louvado é o nome do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? E aí ele começa a avaliar, aquilatar o que é um chamado. E uma mãe, por mais filhos que tenha, eu conheço mães, minha mãe, ela gerou 4 filhos, cuidou de todos os filhos com um carinho especial por cada um deles, não fez acepção de pessoas, cuidou com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma proporção, com a mesma medida, não falhou em nenhum deles. Um chamado para o ministério é um chamado que cuida e entende que cada filho é um ser em especial, é uma pessoa única e é um tratamento individual, porque, meu amado irmão, líder de massa não serve para o evangelho. Evangelho é cuidado maternal. Cuidado maternal é cuidado individual. Cuidado individual é entender e saber que cada filhinho é um ser especial e que tem que ser tratado com carinho, com amor, com graça, e que Deus nos dê essa lucidez em nome de Jesus, e que encontre em nosso coração esse espírito até o final da nossa vida. Também qualidades maternais de um pastor não fica apenas circunscrito a esse espírito materno, mas também há uma coisa na mãe. A mãe não é só esta mulher cuidadosa que tem esse espírito maternal, mas a mãe também tem instinto materno. Tem espírito materno e tem também instinto
e uma galinha com seus pintainhos estava caminhando sossegadinha na sua vida galinácea, e os pintainhos juntamente com a mamãe, e de repente eu vi assim no chão uma sombra de uma ave, e era um gavião que estava passando. E quando aquele gavião estava passando por cima assim da fazenda, aquela galinha, imediatamente os pintainhos se juntaram. Eu vi isso, se ajuntaram, e ela os amparou debaixo da sua asa. Eu assisti essa experiência assim, em loco, ao vivo e a cores. Aquele instinto materno, aquele instinto de um animal, aquele instinto da mãe entrou ali, atuando. É assim também que Paulo declara: filhinhos, por quem eu tenho sentido dores de parto. O meu instinto materno, eu gerei esta igreja, e uma vez que eu gerei essa igreja, eu tenho as ânsias, estou novamente, se precisar, novamente, uma vez, duas vezes, três vezes, eu vou gerar, eu vou sentir dor, mas não vou abandonar os meus pintainhos, não vou abandonar os meus filhinhos. E assim, meu amado irmão, porque isto manifesta que um líder, um pastor, é na hora da crise, da perseguição, do levante, da dispersão e das angústias, que ele levanta suas asas e diz: olha, vocês estão protegidos, há uma palavra de Deus, há um cuidado especial. Também o ministério tem que ter instinto, não só espírito, mas instinto maternal. E Paulo revela aqui: porque eu sinto de novo, dores de parto. Uma mãe, ela pode ter a primeira dor de parto e vai gerar seu filho. Pode vir o outro filho, ela vai falar: meu Deus, estou grávida de novo. Mas quando está para nascer a criança, ela não se entrega. E mesmo que venha dores de parto, ela tem o prazer de ter o filho, e ela vai até o fim. Aí vem o terceiro filho, e aquela mãe está de firme. E tantos quantos forem, tantas quantas dores vierem, aquela mãe não deixa do instinto de ser mãe. Assim é ministério, e assim Paulo revela a nós nesta noite. E que Deus nos dê graça, e que o Espírito nos encontre, e que Ele nos marque, e que Ele nos convoque, e que Ele nos renove. Ó Senhor, dá-me um espírito materno. Ó Senhor, dá-me um instinto materno, para que outras vezes, mesmo que sentindo dores de parto, eu não me entregue ao sacrifício de além do limite. Além do limite. Tem sido minha oração constante, porque não tem sido tarefa fácil, mas algo instintivo que me faz andar mais no passo. Aleluia. Me abrir para o mundo, me abrir para gerar mais filhos, me arreganhar para a existência e dizer: vai sair filho, vai doer, eu estou tudo arreganhado aqui, mas esse filho vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, este é o êxito do ministério. Em dias tão difíceis, onde até os próprios filhinhos, e Paulo combate o que? Paulo, aqui em Gálatas, e ele escreve esta carta preocupado como mãe. Por quê? Porque haviam ensinos, pessoas que seguiam os passos de Paulo, que eram inimigos da cruz. Paulo os chama inimigos da cruz, lobos vorazes, que conheciam o caminho e entravam, solapavam, ensinavam, desvirtuavam, e dividiam, confundiam, tentavam arrebanhar os filhos, queriam ser mães adotivas dos filhos. E Paulo levanta agora aqui com um instinto maternal, dizendo: não, eu o gerei, e se necessário vou gerar de novo, e se necessário vou gerar de novo, e tantas quantas vezes eu necessitar gerar para vos incutir a natureza de filhos, eu o farei. Porque uma mãe faz isso, uma mãe vai até as últimas consequências para livrar os seus filhos de toda outra perversidade. E estavam ensinos tentando desvirtuar a graça, o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro e saudável leite, estava comprometido e envenenado. Então a mãe entra com provisão, com sacrifício, com instinto,
comunidade, em nome do Senhor Jesus. Espírito materno, instinto materno, sacrifício que vai além dos limites, não abandona, não joga o filho na lata de lixo. Hoje corremos o risco, amado, de ter o evangelho ser fábrica de gente, produção em série, sem alma, sem espírito, zumbis aí, religiosos. Mas Deus nos chama a consciência nesta noite, em nome do Senhor. Enquanto Deus, no meu particular, me der consciência ministerial, eu quero ter espírito de mãe e quero ter instinto de mãe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Qualidades maternais do homem, pastor, é um homem que tem um espírito materno, é um homem que carrega em si um instinto materno, e é um homem que também esboça a cada dia, e tem que ser assim, determinação materna. Vou encerrar um pequeno raciocínio da palavra nesta noite. Determinação materna, porque ele diz e declara, e é veemente, e é contundente, e é assertivo, e é exato, e é determinado, dizendo assim: tendo espírito materno e tendo instinto materno, eu também quero ter determinação materna até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós, amados e amadas, uma determinação materna, ou seja, é aquela mãe que não desiste, vai até o fim, até que o filho esteja bem arranjado e bem formado na vida. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Eu posso ser homem e ter espírito de mãe. O espírito de mãe não tira a minha masculinidade, porque há homens que viram mães que cuidam de filhos, e há mães que viram homens gigantes, que são mais homens do que muitos que se dizem homens, porque ser homem não é só carregar uma coisa diferente no vão das pernas. Ser homem e ser mulher é ter determinação na vida e não desistir em nenhuma circunstância. Igreja não é projeto para desistência, filho não é projeto para desistência. Deus está nos chamando hoje a uma persistência, a uma insistência, a uma determinação materna, porque diz aqui que Paulo declarou até que Cristo seja formado em vós. Formado vem da palavra, uma palavra grega, morfo. Vem a palavra morfa, forma. Nós não somos amorfos, não, nós temos forma. Nós somos trabalhados, nós estamos sendo gerados a cada dia. Este projeto aqui, uma vez sendo implantado por Deus e tendo o Espírito de Deus, ele crescerá para a glória do Senhor. Não haverá retrocesso, nós cresceremos para a glória do Senhor até que Cristo seja formado em nós, o Filho varão. Aleluia. Nós fomos chamados pequenos, ainda em fase embrionária, ainda em fase infantil, ainda em fase adolescente, ainda em jovem, em homem, mas o que o Senhor quer formar em nós é o Filho varão. Aleluia. Até que o Filho varão seja formado em nós. Este é um projeto maravilhoso de Deus. Então eu reflito, então eu me confronto, então eu me avalio diante agora desta proposição do Evangelho e posso me sentir habilitado e aprovado, desde que encontre pelo menos esses 3 itens no meu ministério diante de vós. E para todo aquele que se sente qualificado, saiba que se não houver esses itens, nem comece o projeto. Melhor é ser abortado no projeto. É melhor
Melhor ser, nesse caso, um filho abortado, do que uma vez tentando ser e não ser. Porque para a realidade do Evangelho, as qualidades de um homem de Deus têm que ser qualidades maternas, que possam produzir um espírito materno, um instinto materno e uma determinação materna, até que tudo seja consolidado, formado, completado em Cristo Jesus na nossa vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Eu não sei se já disse isso à igreja, mas se não o disse, eu vou dizer nesta noite. Eu amo ser pastor nessa comunidade. Eu lhes digo com alegria no coração, senti já muitas dores de parto, e não tem sido diferente nesses tempos de crise que tem assolado Portugal. Ainda outras dores eu tenho sentido. Mas de todas elas, se forem dores produzidas no amor do Evangelho, todas elas produzirão filhos varão, que serão homens e mulheres, à estatura, ao tamanho, ao caráter de Cristo Jesus, a varão perfeito, em nome